Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade, né? Então, olha só, a gente pegando para chegar na educação que nós temos hoje, né? Nós tivemos o período antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, tivemos o período jesuítico e agora a gente parte para um terceiro período na nossa história, que é o período pombalino, que ele aconteceu de 1760 até 1808, né? Período pombalino, mas quem que era, né? Vocês já ouviram falar. Lá no colégio, vocês ouviram falar do Marquês de Pombal, né? Marquês de Pombal, ele é um português, ele estudou direito, ele foi diplomata, foi ministro lá em Portugal e ele chegou aqui no Brasil com tudo, chegou chegando e chegou mandando, né, querendo transformar o nosso país. Ele era cheio de empáfia, né, diz que ele era bem assim, falou, tá falado, né. E o que aconteceu foi que, como eu tinha explicado para vocês, os jesuítas, eles chegaram aqui no Brasil, foi devagar, cantando pros índios, conquistando e tal, e foram assumindo uma responsabilidade educacional muito grande. E eles tinham, acabou que, é lógico, tinha alguns índios que eram rebeldes, mas eles tinham muitos índios que eles foram cativando, os escravos que aqui foram chegando, os filhos dos escravos, os filhos do senhor, os feudais que estavam aqui. Então, os jesuítas, eles já estavam com uma boa circulação, né? Uns 200 anos aí, já tinha assim, eu conheço todo mundo. E aí, os jesuítas, eles tinham muita preocupação mesmo, né, com o noviciado, com a questão da religião cristã, mas o Marquês de Pombal, ele não era jesuíta, ele não era padre, ele não era disso, não. Ele estava querendo, ó, grana, né, estava querendo dinheiro. E nesse momento da história, né, a partir de 1760, Portugal também continuava ruim das pernas. Continuava com pouco grana, porque Portugal tinha tido um terremoto em 1755, um pouco antes disso, com tsunami, destruiu a cidade inteira, né? E Portugal estava sem dinheiro. E o Brasil era colônia de Portugal, né? E os portugueses estavam querendo tirar a grana nossa aqui. E achou que os jesuítas, o jesuíta está muito preocupado com a educação, o jesuíta está muito preocupado com a religião. Não, nós vamos mandar um cara para lá que vai preocupar com grana, né? Então, ele chegou e fez a divisão das capitanias hereditárias. Vocês lembram que vocês estudaram isso no colégio? A capital era Salvador, ele levou a capital para o Rio de Janeiro, que era mais próximo. Nesse momento da história, começou a atividade mineradora, o ouro, né? Muito ouro. E a questão de muitos conflitos, assim, entre a igreja, entre os poderes do Estado, as ideias iluministas que estavam surgindo na Europa nesse momento da história, né? Então, ele veio realmente para revolucionar, né? Porque a questão econômico-financeira estava sendo muito necessária em função das necessidades que Portugal estava passando na época, né? E nesse momento na história, né, o século XVII, foi o iluminismo, né, que foi um movimento, né, bastante intelectualizado, que surgiu na França, né, que tinha como uma característica o pensamento de desenvolver muito mais o uso da razão do que a fé, né? Então, as ideias iluministas elas foram tão populares, né, no século XVII, depois no século XVIII, que tornou até conhecido como o século das luzes, né? Porque o iluminismo, ele tem ideias centradas na liberdade, no progresso, na fraternidade, na tolerância, e ele tinha uma
uma separação muito grande entre religião e Estado. Os iluministas sempre acharam que o Estado é laico, ou seja, ele é livre, né? Não tem que seguir nenhuma religião, como acontece hoje no Brasil, né? Graças a Deus, as religiões, elas se misturam. Então, Pombal, ele entendia que a educação era responsabilidade do Estado e não de nenhuma ordem religiosa, né? E a ciência que tinha que tomar espaço, né? E os jesuítas estavam ocupando muito esse espaço, segundo o que eles pensavam, né? Então, em 1759, os jesuítas foram expulsos aqui do Brasil, né? Foram mandados embora de volta, não queremos mais você aqui. Mas só que nesse momento que os jesuítas foram expulsos, eles já tinham as missões, eles já tinham as residências, eles tinham 17 colégios aqui no Brasil, olha só, eles tinham revolucionado a Companhia de Jesus, eles tinham escolas para as crianças, para alfabetização, né? Então, foi uma ruptura muito grande, porque os jesuítas já estavam aqui há 200 anos, então já tinha sido uma história, né, que estava sendo construída e aperfeiçoada a cada momento. E com a expulsão dos jesuítas, houve realmente um desmantelamento do sistema educacional jesuítico, porque, poxa, né, eles já estavam aqui. Então, uma desestabilização muito grande, foi um período muito complicado, né? Então, depois que os jesuítas foram embora, o sistema educacional, que era precário, né, claro, já era precário, ficou pior ainda. O panorama do analfabetismo, ele quintuplicou, né? Então, realmente foi hoje a gente entende que foi uma perda muito grande, né? E a questão da vinda, né, do Marquês de Pombal, ele veio para fortalecer o Estado, para fortalecer o poder do rei e ter um pensamento muito mais capitalista do que um pensamento realmente religioso, né? Então, a primeira coisa que, olha só como é que atinge a gente, né? Uma das primeiras reformas que o Marquês de Pombal fez aqui no Brasil foi mandar todos os professores que tinham alguma vinculação com os jesuítas embora, porque se eles mandaram o jesuíta embora, eles não queriam deixar rastro para trás, não é isso? Então, a educação jesuítica, ela foi substituída pelo sistema de aulas régias. A aula régia, ela era uma aula autônoma, isolada, né? Ela não tinha uma articulação com os outros conteúdos, né? Era como se fosse assim, um professor que dava aula de várias disciplinas, entendeu? Mas era mais assim, a questão da língua portuguesa. Uma coisa que ele fez foi proibir o tupi, a língua tupi, né? Ele não queria dar um corte muito grande, né? Os jesuítas tentaram, conseguiram muitos, né, aprender a língua dos índios, Marquês de Pombal não, mas eles não tinham uma estrutura formada, né? Não tinha professores formados. Os professores formados que tinham aqui eram os professores que foram formados pelos jesuítas. Mandou os jesuítas embora, mandou os professores embora, ficou à mercê de tudo, né? Então mudou a didática, um retrocesso muito grande nas aulas, né? Realmente uma proposta educacional muito contraditória ao modelo tradicional, né? Ele queria um desenvolvimento, não tinha que seguir regra, livre, espontâneo, a valorização do indivíduo, ele era autônomo, o professor é autônomo, cada um fazia de uma forma diferente, né? Então, uma outra coisa também que eu imagino hoje, né, que seja muito triste, porque eles proibiram os livros que eram usados pelos jesuítas, as cartilhas que eram usadas, mas não colocou outra, entendeu? Poxa, né? Pode essa não ser a melhor, mas essa é a que tinha naquele momento da história, né? E por incrível que pareça, a gente vê políticos fazendo isso até hoje, né? Então, as coisas realmente foi um retrocesso muito grande, né? Quando a gente vê escola jogando lixo fora, livro fora, a gente fala, ai meu Deus, né? Mas isso já aconteceu lá atrás, né? Mas, né? Infelizmente. Mas em 1772, foi implantado o
o ensino público, né, oficial, foi criado um subsídio para que quem produzisse vinho, cachaça, tivesse uma cobrança maior de impostos para ajudar na educação, né? Porque alguém deve ter percebido que sem educação o país não ia para frente, né? Mas foi uma quebra muito grande, né? Então, o Marquês, né, assim, entre as estratégias dele, né, financiar a educação, né, melhorar um pouco a educação, abolir a escravidão indígena, implantar, né, uma política que integrasse o índio, né, que estava aqui na cultura portuguesa, para que eles assimilassem os hábitos, costumes e valores, né? Que o jesuíta já estava tentando, não estava conseguindo muito, mas eles continuaram a persistir nisso, né? Os professores que fizeram parte desse momento da história, eles não tinham preparação, claro, óbvio, né? Não eram improvisados, eram mal pagos, olha só como é que as coisas permanecem, né? Eram nomeados, indicados. Então, as coisas estavam realmente muito ruins, né? Então, queria que os professores tivessem ideias muito liberais, de liberdade, de igualdade, fraternidade, né? Que é o iluminismo que Portugal vivia nesse momento, que tinha que ser aulas muito mais práticas, né? Porque os jesuítas gostavam muito das aulas de filosofia, das aulas de sociologia, né? Mas, como as coisas não estavam muito legal, muitos dos brasileiros que já tinham, né, dos portugueses que estavam aqui, que tinham condição, não deixavam os filhos ficarem aqui, levavam os filhos para estudar na Europa, né? Então, isso é um contrassenso muito grande, porque se é o país que eu escolhi para viver, que me acolheu, que eu tô morando aqui, mas a educação não é boa, aí eu vou levar lá para fora, né? E nesse momento da história, principalmente a Inglaterra já vivia a sua revolução industrial, né? Então, as coisas foram acontecendo, mas, gente, até uma coisa que eu queria falar com vocês, Minas e Tiradentes têm uma participação muito grande nesse período da história do subsídio literário que Marquês de Pombal implantou, que era mais imposto para pagar a educação, que Tiradentes, né? Tiradentes foi um dos participantes dessa rebelião, né? Contra esse aumento dos impostos, tá muito ligado aí. E Tiradentes, né, na verdade, ele queria proclamar a independência de Minas, né? Que Minas fosse um país, olha que chique, já pensou? Contra, né, exatamente essa questão do pagamento dos impostos, que a partir de Marquês de Pombal ficou muito caro realmente, né? Então, até quando vocês estão lá no colégio, né, lá atrás, tem o fato da derrama, que era a cobrança de impostos abusiva, impopular, né, e com uma influência muito grande do iluminismo, né, com certeza. Então, embora, né, a reforma pombalina não tenha repercutido de imediato, né, porque tudo que a gente está passando agora tem um reflexo mais para frente, foram lançadas, né, algumas sementes para que a gente vivesse o que a gente tem, a educação hoje, né? Então, a reforma pombalina, ela foi um processo de retaliação, ela foi um processo de perda, mas ela foi também um processo de amadurecimento do Brasil, daquela época, né, da construção do nosso país e principalmente da construção do processo educacional, onde houve uma quebra, né, uma disruptura entre Estado e religião. Estado é uma coisa, religião é outra, e o Estado tem que ser separado, o Estado não pode estar ligado a uma religião. E isso, com certeza, é um fator positivo, né? Hoje a gente convive, religião espírita, a gente convive
na mesma sala, nos mesmos lugares, nas mesmas empresas, o católico com os evangélicos, né? E diferentemente de outros países, onde todo mundo tem que seguir aquela religião e quem não segue, no caso dos muçulmanos, né? Que realmente é complicado. Então, um período bacana, um período legal, uma evolução aí. Saem os jesuítas, fica Marquês de Pombal, passamos de interesses religiosos para interesses capitalistas. E aí a gente vai seguindo a nossa história, tá bom? Tá certo. Beijo para vocês. Tchau, tchau.